Bom dia, bom dia pra vocês que acordam e fazem tudo certinho. Oi. Ai, meu Deus, so cute. Tão pequenininha. Pra já, eu nem arrumei o cabelo, fiz isso aqui. Não riam, tá? Deus tá vendo. Eu sei que tá parecendo uma mamusca. Depois, essa aqui. Arrumei essa princesa todinha, mas eu esqueci o casaco do frio. Enfim, mais uma coisa. Cheguei a tempo, tudo no horário certinho, mas a pessoa de chinela. Gente, vá por mim. Não é fácil ser eu, e não é no bom sentido de ai, todos querem minha vida, mas ninguém quer ser eu. Não, gente, não é sobre isso. É sobre sofrimento. Mas pelo menos as crianças estão indo para a escola no horário certo. Né, Nena? Até... Pronto, vou atropelar 300 mil pessoas atrás de mim. Até as meninas... As meninas que nem eram para levar paquilanche hoje. Pra quem não sabe, paquilanche é lancheira. Só que a escola dá comida de graça. Ai, moça, eu não quero bater no seu carro, mas acho que eu vou, né? A escola dá comida de graça. E eu caio na pilha das meninas de levar paquilanche hoje porque elas querem. E elas não, a Helena estava conformada. Quem não estava conformada era a Elisa, né, filha? A Elisa não estava muito conformada com isso, não. E aí, pronto, tive que ir no mercado comprar cereal, iogurte, crepe, batatinha, só pode levar água. O que mais que a mãe comprou? You buy batata. Batata. Uma like Crepe. Cereal, barra de cereal. Queijo. Queijinho, sim. E suco elas não podem levar. E iogurte. Muito bem. Coloquei tudo na mala correndo. E, ó, chop, 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 chop. Tá dando tudo certo. O homem acabou de sair dali, ó. Já vou enfiar meu carro na vaguinha dele. Que coisa mais maravilhosa, Helena. Olha aqui uma vaga na frente da sua school. E agora a vida é isso, gente. É levar duas crianças para duas escolas diferentes. E as duas escolas é um quarteirão do lado da outra. Então às vezes você não sabe se compensa deixar uma lá primeiro ou outra cá primeiro. E ela só tem 10 minutos de diferença. Pega suas coisas, gata. Ela só tem 10 minutos de diferença pra você ter tempo pra deixar a criança lá. Entendeu? Que? Aham, sim, é por aqui. E aí é isso, cara. Vamos que vamos. E hoje é só o primeiro dia. Fé no Pai, que o inimigo cai. E assim, consegui colocar todas no horário certo. Conversei com as professoras sobre algumas coisas. Perguntei sobre muitas coisas, principalmente a da Helena. O que acontece? Eu não gosto de ficar expondo, digamos, a personalidade dos meus filhos, porque eu acho que isso pode variar de acordo com o tempo, de acordo com o meio em que eles estão inseridos, de acordo com as amizades, época, idade, e
muitas coisas assim. Então, não adianta eu ficar... Ai, porque o meu filho é isso. Nossa, minha filha é aquilo. E dá rótulos pra eles, né? E eu não trouxe água pra mim. Que legal. Mas, o que acontece? Já vai para uns 2 anos em que a gente tem percebido que a Helena, ela é um pouco fora da curva. E ela não é totalmente como as outras crianças. Helena, ela não para, por exemplo, quando ela chega em casa, ela não para de estudar. Ela continua naquele modo, principalmente se for alguma matéria que ela gosta, por exemplo, matemática, arts and crafts, histórias, então é o inglês, né? Só que na parte de estudar sobre uma história de um livro e tal, não muito ciências, porque eles não têm umas ciências igual a gente no Brasil, mas é aquela parte de, por exemplo, pegar uma largatinha e colocar num potinho e ver com o tempo o que vai acontecendo até ela virar uma borboleta, aí solta essa borboleta, entendeu? E aquele processo não deixa de ser. E aí eu comecei nesse período, que já tem 1 ano, ela tá na ginástica olímpica, né? Ou ginástica artística, também é quase a mesma coisa. Aliás, uma coisa pertence a outra coisa. E aí nesse 1 ano, ela começou a ficar muito cansada. Então tinha dias na sexta-feira que ela ainda continuava fazendo as mesmas coisas da escola, tipo, pegava a book bag dela, né, que é a bolsa de colocar os livros que eles dão, as tarefas que eles colocam, né, para fazer, ou que já fizeram também. Chega em casa, abre e continua ali naquilo. E muitas das vezes ela quer ensinar para Elisa. Às vezes eles aceitam, mas muitas das vezes não, porque a Elisa, ela não aceita que os irmãos meio que mandem nela, sabe? Então tem uma linha muito tênue ali entre a Helena ser a professora e a Helena brigar com ela como se fosse uma professora, porque aí ela acha que é só a Helena brigando com ela, entendeu? Enfim, e quando foi agora no fim do ano letivo, em julho, tivemos uma conversa com a professora da Helena e a professora futura da Helena, que é que eu conversei com ela agora. E basicamente a professora dela disse: olha, pais, a Helena, ela é uma garota diferenciada, digamos assim. Vale a pena investigar o que é, mas ela é uma academic girl, ela é uma garota acadêmica, então ela é aquela que estuda, aquela que enfia a cara nos estudos e aquilo não custa para ela, aprende muito rápido e fica até entediada, porque a professora já disse uma vez, ela entendeu e não tem necessidade da professora dizer 2, 3, 4, 5, porque tem certos alunos que vão precisar dessa ajuda. E quando chega na hora do intervalo, ela tá, ao invés de ir brincar, ela ficava no refeitório desenhando, colorindo. Ela até ganhou não é um título, mas assim, ó, por 2 vezes ela ganhou tipo um cartão, né, como se fosse uma honra, assim,
digamos assim, uma medalha, só que era um cartão, e os professores falavam sobre ela numa assembly. Então junta todas as crianças no hall, né, de meeting. Ai, gente, tô falando muita palavra em inglês, peraí. Junta todas as crianças num... Sabe quando a gente ia ter reunião e a escola inteira ia, então a gente tinha aquele lugar que a gente sentava no chão e os professores estavam tipo num palanque em cima falando? Pois é, esse lugar aí. E aí a gente foi chamado já por 2 vezes. Uma foi por conta de matemática e outra foi por conta do dom artístico. Mas não era só o dom artístico, que ela reproduziu exatamente o que a professora tinha pedido, de um artista que eles tinham falado sobre na aula, mas também o traço que ela tinha foi exatamente igual, usou as mesmas cores, outro desenho, porém com os mesmos contornos, as mesmas cores e tudo, e ela não parou de fazer isso até acabar. Nada tirou o foco dela daquilo. E isso eu sei que muita gente pode falar, isso é um traço de autismo. Também poderia ser se viesse com outros, como é que eu posso dizer, se viesse com outros, não é sintomas, vocês entendem, né? Se viessem com outras coisas que também encaixariam com autismo. Porque, por exemplo, um TDAH também tem o hiperfoco. Eu, quando tô numa vibe de uma coisa, eu respiro aquilo o dia inteiro. E a minha vontade é de não fazer mais nada. Só que aí eu já sou um TDAH adulto, que eu tenho que aceitar que eu não tenho tempo para ter aquele hiperfoco todo, entendeu? É isso que é um TDAH tratado, né? E aí ela disse isso sobre ela ser uma academic girl, e disse que ela não tinha reclamação nenhuma dela, muito pelo contrário, me mostrou os trabalhos dela. A gente assim já sabia, não era uma novidade, mas a novidade maior era que a gente precisava, digamos assim, aliás, não precisava, era bom que se fizesse era bom que se fizesse alguns testes nela. Digamos, para saber se ela tem uma superdotação ou não. E aí é onde entra o ponto. Porque muita gente, né, se declara autodidata. Eu até poderia dizer que, não que eu seja autodidata, eu tenho uma facilidade muito grande de pegar um conceito, uma coisa, entender aquilo ali, mas assim, eu não vou dizer que se eu fizer um dia inteiro aula de violão no YouTube, eu vou sair tocando guitarra por aí, tocando violão, porque eu nunca nem tentei, entendeu? Mas sim, para muitas coisas na vida eu tenho essa facilidade. Então, em certas áreas, quando eu gosto muito de estudar sobre aquilo, falo sobre aquilo. Eu não gosto de ensinar, eu gosto de explicar às pessoas, porque quando eu explico e a pessoa não entende, eu tento explicar mais uma vez. Se ela não entende, aí eu já fico pé da vida e mando ela passear, entendeu? Tipo, olha, eu não tenho paciência pra isso. E, assim, vindo do Dani, eu não posso falar nada, né? Que o Dani é um crânio. Então, sabe, juntou aquelas duas coisas que basicamente formou ali digamos, um super bebê, entendeu? E cada um lá em casa tem uma personalidade, assim, excepcional para alguma coisa. Não tô dizendo isso porque é meus filhos, não tô dizendo isso porque, mãe coruja, ela acha que os filhos dela não. Pode tudo dar errado na vida como qualquer outra coisa, Deus abençoe que não. Mas quando a pessoa chega ao ponto de fazer um teste, o meu medo é isso, é um teste.
e um diagnóstico. Porque se vem com um diagnóstico de, vamos supor, né, de superdotação, ela vai sofrer com isso. Ainda mais se a gente tentar explicar isso para ela agora, ela vai sofrer com isso. Se a gente não fizer, ela vai sofrer com isso também, sabe? Por várias coisas que ela se cobra, que as pessoas cobram dela, ou que ela acha que deveria fazer, ou se ela tiver um diagnóstico e for positivo, as pessoas vão ficar esperando que ela seja a nova Elon Musk aí sabe, dos anos dela. E eu não quero isso para ela, entendeu? Eu fico mesmo assim com o coração apertado de fazer ou não fazer, eis a questão, por conta disso. Se não fizer, ela pode passar por coisas que ela poderia ter sido evitado, sabendo né, que ela tem. Se ela fizer e der positivo, ela também vai sofrer com isso, até com ela mesma, em dizer para ela mesma, por exemplo, vamos supor, sei lá, que ela escolha fazer medicina. Ela quer ser enfermeira. Mas vamos supor que ela escolha fazer medicina. Ou então advocacia, que é livro atrás de livros, né? E aí chega um momento em que ela tá exausta e ela não consegue mais fazer aquilo sem um shutdown, sem, tipo, deixar aquilo tudo pra lá, ir descansar, ir relaxar, ir fazer alguma coisa tranquila, né, que ela goste e tudo. Ela vai se cobrar muito por isso, por não conseguir, porque eu sou superdotada. Se eu sou superdotada, eu tenho que ser assim. Se eu sou superdotada, tudo tem que fluir dessa forma. E não é bem assim, sabe? Não é. É um pouquinho mais de facilidade para as coisas, mas não esquecendo que o mundo não gira em torno da gente e do jeito que a gente quer, e nem como é que eu posso dizer? E nem da forma que a gente quer, na velocidade que a gente quer. Porque, por exemplo, a minha cabeça tá sempre no 220, mas o mundo não gira no 220, entendeu? E às vezes eu capoto, às vezes não, muitas vezes eu capoto, porque o mundo não tá preparado para isso, sabe? Então é coisas desse tipo, assim. E aí veio o meu concern, a minha preocupação. Eu até comentei um pouco isso com a professora dela, porque ela estava lá no dia e ela disse que iria me ajudar prestando atenção, mais aqui, um pouquinho ali, e se realmente fosse digamos assim, necessário, ela me falaria depois. E assim eu fiquei mais tranquila, mas não tranquila o suficiente para não tocar nesse assunto e compartilhar isso com vocês, porque seja, gente, para uma superdotação, seja para uma pessoa autodidata, seja para um TDAH, seja para um autismo, seja para um TDAH com autismo, seja, gente, seja para o que for, borderline, bipolaridade, uma criança com... Eu tento, assim, basear desde pequeno, sabe? Tipo, querer saber essas coisas desde pequeno, porque eu sei que eu e você viemos de uma época em que os pais não se preocupavam com isso, porque eles nem estavam nem ligados nessa história. E se tivesse, eu dou parabéns para esses pais e mães em geral. Entendeu? Porque a gente veio mesmo de uma geração que você é o que você é. Ah, mas ela é assim, a personalidade dela. Às vezes não, entendeu? Ela tem ali um conflito interno com ela mesma e que ela só vai descobrir isso depois de capotar muitas vezes na vida.
E a gente, como pai e mãe, tudo que a gente quer é evitar esses capotes. Evitar que, sabe, seus filhos, como se diz, breakdown, né? Que seus filhos tenham aquela coisa na cabeça que eles começam não é uma depressão, é uma angústia, sabe, assim, por dentro, e que infelizmente na época deles, na idade deles, eles não sabem dizer exatamente o que é. Reagem estando bravos, nervosos, inquietos, reagem quietos demais, reclusos demais, não querendo estar no meio da família, não querendo ver amigos, ficando mais em casa ou só na rua com os amigos, não interagindo com a família. Vocês entenderam, né? É isso. É sobre isso hoje. Eu espero que eu tenha agregado alguma coisa para vocês. E qualquer coisa, escreva aqui nos comentários ou me manda no privado. Às vezes eu sei que vocês preferem me mandar no privado. É mais difícil para eu ler tudo, demora um pouco, né? Porque cada história é uma história e ninguém é obrigado a expor sua história para ninguém. E é isso, gente. Por hoje deu. Eu não sei nem o que eu vou fazer hoje. Eu tô tão... Ai, nem acredito que eu ainda tenho mais um para despachar meio-dia, né? Tem o André para despachar meio-dia para a escola. A escola dele hoje é assim, porque ele vai pro ano 8. E todas as vezes que... Ano 8? Ou ano 9? Ele vai pro ano 9, acho eu. Porque quando a criança sai da escola dos pequenos, da primária aqui, é no ano 6. Então, eles acabam o ano 6, formam e vão para a secundária, que é a high school. E então, lá eles começam o 7º ano. O 7º ano, todo mundo tem medo, porque você está misturado com o 8º, o 9º, 10º, 11º, 12º. E óbvio que uma criança que estava no 6º ano simplesmente morra de medo disso. Então, nesse período, eles não encontram um com o outro. O 7º ano, ele é todo separado do 8º ano para cima. E eu acho isso bem legal. Até nem sei quanto tempo. Tipo, eles não almoçam junto, eles não têm horário junto, eles não fazem nada junto, eles nem passam perto um do outro junto. E isso é muito bom. Dá uma segurança não só para eles, como para os pais, né? Porque eles ainda são novos. Mas então agora já é a fase do André não participar do mesmo horário do 7º ano. E aí ele vai entrar por volta do meio-dia. E aí é isso, gente. Ainda falta mais um, mas assim, só das garotas terem chegado na escola no horário certo, com a roupa certa, sapato certo, com o pack-lanche, com a lancheira, com a mochila certa, com tudo certo. Se eu tô tão feliz, apesar de eu estar parecendo uma mamusca e eu estar com um chinelo de couro ao invés de um tênis num frio desse, tudo certo, tá tudo bem pra mim. E é isso. Tenham um ótimo dia. Deus abençoe o dia de vocês.